Imagine um apartamento no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Um ambiente mergulhado em um silêncio denso. Exatamente. Um silêncio quase palpável, sabe? A casa está fisicamente vazia, mas o ar parece absolutamente carregado. Sufocante mesmo. E no centro dessa sala, nós temos um pai, o Cláudio Nogueira. Que está sendo consumido por um luto muito imediato. Um luto dilacerante. Pela perda da filha dele, a Marita, que acaba de falecer de uma forma bem trágica. E a dor dessa perda já seria suficiente para quebrar qualquer pessoa. Com certeza. Mas o que paira sobre essa cena é algo ainda mais profundo. Trata-se de uma teia muito espessa de segredos familiares. Omissões acumuladas ao longo de uma vida inteira, né? Sim, e uma estrutura doméstica que está, assim, a milímetros de um colapso total. Total. O nosso mergulho de hoje foca exatamente neste ponto de ruptura. Vamos analisar trechos bem intensos do capítulo 8 na sua segunda parte da obra Sexo e Destino. Do autor Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Bom, a missão desta nossa investigação profunda é explorar as camadas. Camadas incrivelmente complexas de responsabilidade pessoal. E os ciclos viciosos de traição. E, principalmente, as consequências incontornáveis daquilo que escolhemos fazer. Ou aquilo que escolhemos ignorar. Porque o texto constrói uma lente dupla que é muito rica para quem nos acompanha. Sim, a gente analisa essas consequências tanto no plano físico, observando todo o colapso psicológico e moral dos personagens, quanto no plano espiritual, segundo a obra. Exato. É fundamental entender a mecânica narrativa e a visão de mundo que o livro estabelece. Uma realidade onde nenhuma ação silenciosa passa em branco. Nenhum pensamento repetitivo ou falta de atitude fica sem criar uma reverberação no mundo invisível. Então vamos destrinchar isso. A narrativa começa situando esse pai, o Cláudio, em uma solidão esmagadora. E vale muito notar o peso psicológico desse momento. Porque no passado, o Cláudio era o tipo de homem que fugia das responsabilidades. O típico perfil que apontaria o dedo para as falhas dos outros, tudo para não encarar as próprias falhas. Mas agora o cenário muda drasticamente. Ele não foge mais da culpa. Ele senta naquela sala silenciosa e chora. Ele reflete profundamente. Ele compreende que aquela solidão brutal, aquele eco no apartamento, é a colheita exata de uma vida de distanciamento. De pura negligência. Sim. E durante os 15 dias dolorosos que ele passou no hospital, ao lado da filha antes de ela partir, ele encontrou uma nova fé. Uma luz e renovação íntima mesmo. E é a essa estrutura recém-descoberta que ele se agarra, enquanto tenta olhar para os cacos da própria família. O que é fascinante aqui é que essa aceitação radical da própria responsabilidade altera o motor de toda a história. Altera tudo. Cláudio percebe, dentro dessa nova compreensão de uma justiça divina proposta pelo livro, que o universo não o isentaria das consequências. Só porque ele agora sente remorso, o luto não apaga a desordem. A desordem que ele mesmo deixou crescer sobre o próprio teto. Ele entende que precisa se movimentar, precisa agir para tentar remendar o que sobrou. E o primeiro passo dele é quase um retrato daquele desespero moderno, sabe? Uma verdadeira saga ao telefone. Uma angústia de quem não acha ninguém. Ele tenta desesperadamente localizar a esposa, a Márcia, liga para casa e descobre através da empregada, a Dona Justa, que a esposa simplesmente sumiu. Ela subiu para Petrópolis, alegando cansaço. Sem deixar um endereço claro. Bem no meio do furacão da tragédia da filha. E a empregada mal sabe explicar o que está acontecendo, o que já mostra o grau de desconexão daquela casa. Ninguém sabe de ninguém. Sem a esposa, o Cláudio inicia uma busca por clínicas e hospitais. Até descobrir o paradeiro da sua outra filha, a Marina. Que está internada em uma casa de saúde em Botafogo, sofrendo de crises psiquiátricas gravíssimas. Totalmente incomunicável. Aí sobra uma última ligação. Para a casa da família Torres, onde a Marina trabalhava. E lá ele consegue falar com o Gilberto Torres, um rapaz que, dá para perceber logo na voz, também está no limite absoluto da sanidade. O que se desenrola nesse telefonema revela muito sobre a teia de tensões da trama toda. O Gilberto atende completamente destruído.
Ele relata estar sofrendo pressões esmagadoras do pai dele, o Nemésio. Ele confessa um isolamento tão grande que sequer sabia do acidente fatal da Marita. O jovem está deprimido e encurralado pelas ordens autoritárias do pai para que ele abandone seus planos no Rio de Janeiro e suma dali. E a grande surpresa é a mudança absoluta de postura do Cláudio Nogueira ao ouvir esse desabafo. Porque o instinto de um pai em luto absoluto, falando com um rapaz que no passado iludiu a confiança da família dele, seria de explosão total. O Cláudio antigo, muito provavelmente, cobraria o rapaz de forma reativa. ou usaria a própria dor para humilhar o Gilberto. Mas, em vez de qualquer traço de reatividade, o Cláudio oferece uma brandura que desarma toda a situação. Ele escuta as angústias do rapaz com um acolhimento genuíno. Aconselha o Gilberto com uma maturidade impressionante. Lembra o jovem de que bater de frente com um pai de forma impulsiva só gera mais destruição. E ressalta que escolhas de vida, como um casamento, exigem consciência, exigem liberdade interior. O impacto dessa serenidade choca o Gilberto positivamente. O rapaz fica transbordando de emoção, ele chega a implorar para que o Cláudio não o abandone. Pede que ele continue sendo essa figura paterna e equilibrada que falta na vida dele. Fica muito claro que a transformação interna de uma pessoa pode alterar instantaneamente o ecossistema das relações ao redor. Um homem pacificado por dentro acaba pacificando quem está do outro lado da linha. Mesmo no meio de todo o caos. É uma cena que traz um respiro, uma esperança de que as coisas possam se alinhar. Mas essa paz recém-conquistada é estilhaçada no dia seguinte. O que nos empurra por um dos momentos mais tensos de toda a narrativa. A porta do apartamento se abre e a Márcia retorna de Petrópolis. E para quem acompanha a nossa análise, vale muito a pena desenhar essa imagem na mente. A casa exala luto. Há uma filha recém-enterrada e outra presa em um asilo psiquiátrico. E a Márcia cruza a sala completamente alheia a tudo isso. O texto a descreve chegando rejuvenescida. Ostentando um vestido rosa vibrante, sapatos de salto alto, um penteado excêntrico. Exalando perfumes caros. Ela cruza as pernas com a desenvoltura de uma jovem sem nenhuma preocupação no mundo. Um contraste absurdo. E o texto faz questão de mostrar, através da ótica espiritual descrita no livro, que essa aparência radiante é apenas uma casca aterradora. Ela entra acompanhada pelo que a narrativa chama de vampirizadores desencarnados. E é importante traduzir esse conceito dentro da mecânica da obra para o nosso público. Exatamente, não estamos falando de monstros de filmes de terror. O texto descreve inteligências invisíveis que se alimentam das emoções e dos desequilíbrios humanos. Então a euforia da Márcia é descrita como uma fachada tóxica. Ela está sob uma influência externa tão pesada que a cegueira espiritual e psicológica dela se torna total. Ela confunde essa perturbação profunda, essa anestesia moral, com liberdade. E a crueldade que brota dessa anestesia é de gelar o sangue. É uma sequência muito difícil de engolir. Quando confrontada sobre a situação da família, a Márcia diz com todas as letras que sente alívio com a morte da filha Marita. Ela profere palavras jocosas e duríssimas sobre as deformidades causadas pelo Ocidente. Argumentando que seria um fardo terrível ter que lidar com a sobrevivência de uma jovem desfigurada. E diante dessa pedrada emocional, o Cláudio respira fundo. Ele tenta ser o ancorador daquela casa. Ele engole qualquer vaidade, expõe a nova visão espírita cristã dele, propõe começarem do zero. Promete ser um companheiro leal, pede perdão por todas as falhas acumuladas nos anos de casamento. Ele literalmente estende a mão para uma nova vida de harmonia e reconstrução. E a resposta dela? Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante. É uma das exibições de sarcasmo mais afiadas e cruéis imagináveis. A reação não é apenas uma recusa ao pedido de paz. É uma zombaria muito calculada. Feita para destruir o esforço monumental do marido de se redimir. Ela pula da cadeira, coloca as mãos na cintura e solta uma gargalhada de escárnio. Ela zomba da nova postura dele, dizendo que o diabo, depois de velho, se fez ermitão. E a analogia que ela usa em seguida para ridicularizar a fé dele e a busca por qualquer tipo de virtude
É inesquecível. Ela diz que esse movimento de querer ser bom é como pessoas tentando sentar cachorros no banco e apanhar estrelas como se fossem laranjas. É um deboche direto à ideia de que a natureza humana possa alcançar algo elevado. O que ela faz é uma desconstrução muito cínica de qualquer base moral. Ela espalha o próprio cinismo pelo mundo todo. Afirmando categoricamente que a humanidade inteira é composta de canalhas. Para a visão adoecida dela naquele momento, tentar ser virtuoso é forçar a natureza. É o cão tentando sentar na poltrona. O destino de todos na filosofia torta que ela abraça ali é rolar na lama das próprias conveniências. E o golpe final vem logo em seguida. Como se as palavras não bastassem. Ela anuncia secamente que quer o desquite. Avisa que está indo embora para construir o que ela chama de ninho certo. Deixando claro que seus dias em Petrópolis já pavimentaram esse novo caminho. E diante de uma ofensa tão metódica e cruel, fica a pergunta de como um homem que passou a vida inteira sendo omisso lida com isso. Esse nível de provocação dentro da própria casa. Se conectarmos isso a um panorama maior, o que o texto nos mostra é um estudo formidável sobre o ponto de ebulição do autocontrole. Porque romper um ciclo de raiva não é algo que acontece em um debate intelectual polido, né? De jeito nenhum. A narrativa descreve o homem antigo dentro de Cláudio fervendo de ódio. A indignação sobe a garganta. Ele sente o impulso primitivo de esbravejar, de agredir-a fisicamente para calar aquele insulto insuportável. O corpo dele reage. O braço chega a se mover para o ataque. Mas a agressão não acontece. O padrão se quebra. O que interrompe o golpe não é o medo das consequências ou a razão fria, mas uma âncora puramente emocional e sensorial. Naquele milésimo de segundo de fúria, o Cláudio recorda da mão fria. A mão gelada e submissa da sua filha Marita no leito de morte. Acenando um último adeus. Um gesto derradeiro de perdão antes de partir. A memória daquela mão gélida se sobrepõe ao calor da raiva imediata dele. É esse instante de lucidez que separa o instinto da resposta consciente. Ele recua. Ele desaba em lágrimas de dor, mas perdoa intimamente a esposa, recusando-se a colocar mais violência naquele ambiente já destroçado. Percebendo que está lidando com uma mente completamente adoecida e influenciada, ele não discute mais. Ele procura o amigo Salomão em busca de assistência. Busca preces e o que a obra chama de desobsessão. Que, em termos práticos para a narrativa, significa buscar uma limpeza profunda, uma higienização daquela atmosfera psíquica e espiritual da família. É o triunfo da escolha consciente sobre o ego ferido. E essa força recém-descoberta será testada ao extremo no próximo cenário. Porque o Cláudio vai até a clínica psiquiátrica em Botafogo para finalmente ver a sua outra filha, a Marina. E o ambiente é desolador. O que ele encontra naquele quarto não é a jovem que conhecia, mas um fantasma consumido pela própria mente. Marina está emaciada, desfigurada, com o que o autor descreve como uma alma incendiada de angústia. Mais uma vez, o Cláudio não entra com julgamentos. Ele senta, ele acolhe com um amor incondicional, inédito. Ele pede que ela coloque tudo para fora. Promete que está ali exclusivamente para ajudar a curar e não para apontar dedos ou condenar. Esse porto seguro criado por Cláudio é o que permite o rompimento da barragem emocional da Marina. Ela começa a confessar. E o que sai daquela conversa expõe uma estrutura apodrecida de vaidade, manipulação e vingança. Uma estrutura que estava corroendo as fundações de todos na história. O relato é denso e muito perturbador. Marina conta que tudo começou com uma vaidade quase ingênua em relação ao seu chefe, o rico e influente Nemésio Torres. Ela jovem, ele um homem maduro e poderoso. Ela se encantava com a ideia de ter o próprio chefe como um vassalo submisso aos seus caprichos de vaidade. Mas a dinâmica de poder vira de forma violenta. Em uma noite onde Nemésio, de forma muito calculada, a embriaga. Ele a leva para uma casa rústica e isolada em São Conrado. Um local que ela nem sabia que existia. E ali começa uma vida dupla aprisionadora.
Marina se torna amante do chefe, sendo colocada para trabalhar na própria casa dele, sob os olhos da esposa que ainda vivia na época. mantida ali apenas como uma posse do Nemésio. O abuso de poder estabelece o trauma de forma muito cruel. Mas a tragédia ganha proporções gigantescas quando Gilberto, o filho do Nemésio, entra no radar da Marina. A reviravolta é brutal. Marina acaba se apaixonando de verdade pelo Gilberto. E consumida pelo ódio profundo que passou a nutrir pelo Nemésio, ela decide arquitetar a própria vingança. Usando o filho do homem que a abusou. E o método que ela escolhe é a repetição do próprio ciclo de trauma. Exatamente. Ela embriaga o Gilberto em uma noite de festa e se entrega a ele dentro da própria casa dos Torres, Cria-se aí um triângulo amoroso extremamente tóxico. onde ela se divide entre a repulsa pelo pai e o apego desesperado pelo filho, tecendo uma armadilha que fatalmente esmagaria a todos. E o clímax dessa confissão dolorosa nos traz ao ponto de virada da trama, que ocorreu apenas 4 dias antes dessa visita do Cláudio ao asilo. O Nemésio descobre toda a verdade sobre o envolvimento da Marina com o filho dele e vai pessoalmente confrontá-la na clínica. O relato do que o Nemésio fez naquela visita é assustador. Ele destila ameaças covardes. Avisando que se ela não abandonar o Gilberto imediatamente para ficar com ele em um novo casamento, ele a matará sem hesitar. E então, para garantir a completa aniquilação moral da Marina, para mostrar quem detém o controle absoluto, O Nemésio desfere o golpe final. Ele revela com escárnio que, como punição e demonstração de poder, ele seduziu a própria mãe da Marina a Márcia. Ele conta que a Márcia cedeu sem nenhuma resistência. e que ele a levou para Petrópolis, para ocupar exatamente o lugar que a Marina recusava. É o fundo do poço moral, a humilhação máxima projetada para quebrar a mente da jovem de forma definitiva. Na cabeça de quem acompanha a narrativa. As peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente. É exatamente por isso que a Márcia estava em Petrópolis naqueles dias de luto, É por isso que ela retornou ao Flamengo com aquele vestido rosa, rejuvenescida. ostentando um deboche cruel e anunciando o divórcio para ir para o seu ninho certo. E, voltando àquela ligação desesperada do começo, é a essa chantagem monstruosa que o Gilberto se referia. Quando ele chorou ao telefone dizendo que o pai havia falado de certas coisas indescritíveis, coisas que o obrigavam a fugir do Rio de Janeiro. A teia inteira, cada omissão, cada traição, se interligam em uma única rede de destruição. O livro, nesse momento, abre a lente de forma magistral para explicar as engrenagens ocultas de uma queda dessa magnitude. Os personagens que observam do plano invisível, o André Luiz e o enfermeiro Moreira, detalham algo muito profundo. Eles explicam que essa sequência de tragédias não brotou apenas de falhas isoladas. A mecânica narrativa propõe que o Nemésio, por exemplo, após ficar viúvo, passou a ser explorado em suas energias genésicas. Traduzindo esse conceito para o comportamento humano, significa que os impulsos de predação dele, O vazio do mútuo e os desejos mais descontrolados. Tudo isso passou a ser ativamente alimentado e manipulado por presenças sombrias. transformando ele num predador sem limites. E a Márcia também cedeu essas influências. O que explica aquela mudança radical e assustadora de personalidade quando ela entra pela porta. O grande ponto aqui é que um ambiente familiar que foi esvaziado de vigilância íntima, de diálogo real e de afeto constante, Torna-se o terreno perfeito para que as piores inclinações de cada indivíduo sejam potencializadas. então, o que tudo isso significa para a jornada do Cláudio Nogueira? Ele absorve toda essa avalanche, A revelação das traições mais bizarras, a ruína definitiva do seu casamento, a destruição psicológica da filha. a resiliência humana diante de tudo isso é o ponto alto. Cláudio percebe de maneira muito madura e dolorosa que todos esses espinhos que agora rasgam a sua carne familiar, Foram plantados no solo fértil da sua própria omissão ao longo de décadas. de não querer ver as tensões em casa, de se afastar afetivamente, e a grande virada não é ele se culpar eternamente. É a decisão que ele toma a seguir. Ele escolhe o trabalho de reconstrução. Ele promete a Marina que não vai abandoná-la, que vai tentar dialogar com a Márcia e com a família Torres.
assumindo a responsabilidade de limpar o chão da própria casa, tentando reerguer cada um dos envolvidos. E isso levanta uma questão importante e extremamente atual para o nosso público. Porque o caos profundo, aquelas fraturas familiares que parecem insuperáveis, quase nunca nascem do dia para a noite. Elas não surgem da ação de um vilão teatral repentino. Esse caos nasce de pequenas omissões diárias. Nasce das vaidades corriqueiras, como a da Marina flertando inocentemente com o poder do chefe lá no começo. Nasce do conforto perigoso de fingir que não estamos vendo os problemas crescendo dentro da nossa própria sala de estar. A postura do Cláudio nos deixa uma lição clara. A cura verdadeira e a maturidade de fato começam no exato segundo em que paramos de procurar bodes expiatórios, Paramos de apontar o dedo e pegamos a vassoura para limpar a desordem. Inclusive aquela desordem que não causamos sozinhos, mas que permitimos que crescesse debaixo do nosso teto por pura passividade. Ele escolhe reconstruir, não com gritos de indignação, mas com a força silenciosa da compaixão e da presença. A riqueza de destrinchar um material como este é perceber paralelos inegáveis. Independentemente de quem nos ouve enxergar essa narrativa, pela ótica estritamente psicológica ou pela mecânica espiritual estabelecida no livro. Os paralelos com o nosso dia a dia são irrefutáveis. A história bate de frente com discussões essenciais sobre responsabilidade parental. O peso devastador que a negligência emocional tem na saúde mental dos mais jovens E como vaidades pequenas podem criar feridas incuráveis. é um lembrete vívido e doloroso de que fechar os olhos e se omitir sempre cobra um preço altíssimo no final. Para amarrar essa nossa investigação profunda de hoje, deixo uma provocação para quem está ouvindo levar adiante. Uma reflexão necessária. Vimos de perto como cada escolha egoísta ou vaidade aparentemente inofensiva desses personagens criou uma teia robusta que acabou estrangulando todos ao redor. Se observarmos essa mecânica, até que ponto podemos dizer que um erro que julgamos ser estritamente pessoal afeta apenas a nós mesmos? Quantas dinâmicas destrutivas, sejam elas interpretadas como falhas puramente psicológicas ou como invasões de energias mais densas, Ganham um poder avassalador em nossas rotinas simplesmente porque deixamos as portas da nossa própria omissão escancaradas. fica o convite para que possamos olhar com coragem e honestidade para as raízes invisíveis dos nossos próprios conflitos e tensões domésticas. O que será que estamos permitindo entrar e se acomodar nas frestas das nossas pequenas omissões de cada dia? É muito profundo pensar nisso. Uma reflexão fortíssima para encerrar as nossas análises de hoje. Agradecemos a quem nos ouviu e compartilhou conosco essa travessia pelos labirintos da natureza humana. E das nossas responsabilidades mais profundas. Continuaremos sempre em busca dessas histórias fundamentais, daqueles textos que nos forçam a decifrar a nós mesmos e o mundo à nossa volta. Um grande abraço a todos e nos encontramos na nossa próxima investigação profunda.